Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Érica Rodrigues e hoje nós vamos para mais uma aula de física sobre ótica geométrica. Inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre ótica, que é a parte da física que estuda o comportamento da luz. O desenvolvimento da ótica se deu desde a teoria de Newton, Isaac Newton, que é o famoso pai da mecânica clássica. Essa teoria foi chamada teoria corpuscular da luz e admitia que a luz era um feixe de partículas. Antigamente, Aristóteles e Platão achavam que a luz eram raios que saíam dos nossos olhos até o objeto, e essa teoria foi quebrada. Define-se a luz como um agente físico que sensibiliza os nossos olhos. A luz, então, é dada também como uma onda eletromagnética. O que seria uma onda eletromagnética? Os raios solares, eles vêm até a Terra através de ondas. Essas ondas são as chamadas ondas eletromagnéticas e a parte do espectro de ondas que a gente consegue enxergar é a chamada luz visível. É essa parte aqui que vai definir as cores, que são exatamente as cores do arco-íris. Então, não se preocupem com esses números, frequência, comprimento de onda, que isso aqui só será estudado quando formos ver ondas eletromagnéticas. O que a gente pode definir? Que a ótica geométrica estuda os fenômenos luminosos que são baseados em leis empíricas ou experimentais. São explicados até hoje sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A ótica também usa como ferramenta a geometria. Vou falar sobre feixes luminosos. O que são feixes luminosos? São aqueles feixes que são emitidos através de uma fonte que emite luz. Esses feixes podem ser classificados como convergentes, divergentes ou paralelos. O que são os feixes convergentes? São aqueles que a luz se concentra em um ponto qualquer. Por exemplo, se você pegar uma lupa e deixar que um raio luminoso ultrapasse essa lupa, e colocar um papel como anteparo, se tiver energia suficiente, como a energia solar, esse feixe é capaz de queimar o papel em um ponto, ou seja, essa lupa converge os raios luminosos em um certo ponto. Os raios divergentes são feixes de luz divergentes que se espalham em diversos pontos. Por exemplo, uma lanterna, a gente consegue ver não somente num ponto a luz, como por exemplo um laser que se concentra num ponto, a lanterna vai estender essa luz para diversos pontos. E o feixe de luz que se propaga paralelo, como por exemplo a gente tem aqui uma luminária. Eles são paralelos entre si e se propagam em linhas retas em determinada direção plana. Então a gente tem aqui um exemplo de feixe convergente, divergente e paralelo. Fontes de luz. O que são fontes de luz? São corpos que são capazes de emitir luz, seja a luz própria ou refletida, né? Então, qualquer corpo, ele é uma fonte de luz. A gente vai ter fontes de luz primária ou fontes luminosas, que são aquelas que emitem luz próprias. O sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento. São as chamadas incandescentes. Vocês lembram aqui dessa lâmpada? Essa lâmpada aqui, geralmente, hoje está em desuso, porque a gente vê que ela esquenta mais do que ilumina. E as fontes de luz luminescentes são aquelas que emitem luz a baixas temperaturas. As fontes luminosas incandescentes são aquelas que emitem luz a altas temperaturas e as luminescentes a baixas temperaturas. Por exemplo, são classificadas em fluorescentes ou fosforescentes. São as lâmpadas fluorescentes que a gente tem em casa, que emitem luz apenas enquanto dura a ação do agente excitador. O que seria o agente excitador? Quando você aperta o interruptor da sua casa, você está gerando uma corrente elétrica que vai até a lâmpada, excitando o material fluorescente dentro da lâmpada, fazendo com que
ela emita luz. As fosforescentes, elas emitem luz mesmo por um certo tempo. Por exemplo, aquelas pulseirinhas de neon. Exemplo também é relógios interruptores que têm esse material luminoso. Fontes secundárias, o que são isso? São fontes que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Uma lua, né? A gente acha que a lua está emitindo luz, só que a lua não tem luz própria, né? A lua, ela está refletindo a luz solar que ela recebe. Uma cadeira, roupas, qualquer objeto é uma fonte secundária, são aquelas que não têm luz própria. Vamos classificar os corpos como transparente, opacos e translúcidos. O que são corpos transparentes? São aqueles que deixam a luz atravessar totalmente através dele. Um exemplo desses corpos transparentes é o ar, o vidro ou o vácuo. Numa janela, por exemplo, de acordo com o comprimento de onda, a luz atravessa esse corpo, certo? Permitindo a passagem da luz visível. Corpos translúcidos são aqueles que se deixam atravessar parcialmente pela luz. O que são translúcidos? São materiais que a luz atravessa parcialmente. Parte vai ser absorvida, atravessada aqui por esse material e parte vai ser refletida, certo? São diferentes os meios transparentes. Quando a luz passa através dele, a trajetória irregular deixa a gente enxergar algum objeto posicionado através desse meio, mas a gente vê a imagem distorcida. Exemplo disso, o vidro janteado, como a gente pode ver aqui, ó, uma sacola plástica, o papel manteiga, neblina, etc. Já os corpos opacos são aqueles em que a luz não consegue penetrar. Neles ocorre somente a reflexão e a absorção da luz. A opacidade de um meio diz respeito à distância que a luz deve se propagar no interior de um meio, a intensidade da luz, a densidade do meio, e é uma propriedade chamada coeficiente de atenuação de massa, que diz respeito a quão grande é a facilidade da luz tende a atravessar nesse meio. Então, aqui a gente vê que a luz tem muita dificuldade de atravessar um meio, como opacos, qualquer corpo, como um caderno, uma cadeira, qualquer material que a gente não consiga ver através dele a luz do outro lado, é chamado opaco. Então, a gente tem aqui, ó, transparente, translúcido e opaco. Os fenômenos que são estudados pela ótica geométrica: reflexão, refração e absorção. Aqui a gente tem um corpo refletindo, certo? O raio de luz incide nesse material e reflete, emitindo os feixes de luz de acordo com essa imagem gráfica. Aqui é um exemplo de difusão desse material. Ou seja, num material irregular, esses feixes eles se dão e emitem de forma irregular também, certo? Reflexão regular é aquela quando a gente tem uma superfície lisa e ela reflete da mesma maneira que dos raios incidentes são iguais aos refletidos. Na difusa, não. Aqui a gente vai ter um exemplo da cor de um corpo por reflexão. Isaac Newton foi quem descobriu, né, através de um prisma, ele utilizou um prisma e descobriu que quando você emitia um feixe de luz branca no prisma, do outro lado, esse feixe emitia as 7 cores do nosso arco-íris. Então, faça uma pesquisa rápida, vejam aí, eu passei um exercício sobre Isaac Newton também. É muito interessante vocês verem essa parte da física, da história da física. Aqui são as cores do espectro. Lembram que eu mostrei o espectro eletromagnético? Bom, o espectro de luz visível. Quando a luz branca, que na verdade a luz branca é formada por essas 7 cores do arco-íris, incide em um local, a cor refletida é a cor que o material não absorve. Exemplo, imagina aqui que
essa faixinha aqui azul seja o módulo azul. O que acontece? Quando a gente incide uma luz, a gente consegue ver a cor azul, porque todas as outras faixas de cores são absorvidas por esse material, mas a única que não foi absorvida é a azul. Então, por isso que quando reflete a cor azul, que é a cor que a gente consegue ver. É assim que se dá também como é que acontece a reflexão da nossa atmosfera, por isso que a gente vê o céu azul. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. E aí, deu para entender? Thank you.